Salve galera, aqui é Rodrigo Hagabashi em mais um Perfil do RPGista, que é uma entrevista que eu faço com a galera do cenário do RPG no estado do Pará. E hoje temos aqui como convidado o Arthur Mendes. Arthur, muito obrigado por estar aqui presente, por participar desse Perfil do RPGista, que onde vamos poder saber dos seus gostos e suas preferências e suas experiências no mundo do RPG. Então, sem perder mais tempo, vamos às perguntas, que logo já te adianto, são 11 perguntas, e dessas 11, as 3 primeiras é de cunho pessoal, e depois o resto vai vir uma avalanche que tem a ver com RPG. Sendo assim, vamos à primeira pergunta, que é óbvia, mas, por favor, faça ela completa. Qual é o seu nome completo? E se você tem algum apelido, explique pra gente o porquê desse apelido. Fala, Rodrigo. Então, o meu nome é Arthur Pinto Mendes. Não tenho nenhum apelido, pessoal, tanto no meio do RPG quanto no meio dos meus amigos, o pessoal só me chama de Arthur mesmo. Perfeito. Vamos então à segunda pergunta, e diga pra gente a sua idade, onde você nasceu e em qual cidade você mora atualmente. Então, eu tenho 20 anos, eu nasci aqui em Belém e moro também em Belém, desde sempre. Perfeito. Terceira pergunta e última de cunho pessoal. Qual é a sua formação educacional e ou profissional? Então, eu atualmente estou na faculdade, eu estou cursando medicina, estou no terceiro ano, mas não tenho nenhuma formação extra além disso, não tenho nenhum outro curso nem nada. Olha, bacana, bacana. É bom saber que no meio do RPG a gente tem uma pluralidade de profissionais, ou seja, RPG é muito plural, cara, muito bacana saber que você está cursando o curso de medicina, meus parabéns. Vamos então agora à primeira pergunta de cunho de RPG, e a pergunta é: como você conheceu o RPG e há quanto tempo você joga? Conte pra gente a sua história. Então, oficialmente, eu conheci o RPG em 2016, no evento Anime Geek, aqui em Belém, no início do ano. Eu já conhecia o jogo porque eu já tinha jogado com um amigo uma vez, mas não foi usando nenhum sistema, foi uma coisa mais inventada na hora, ele que determinou quais seriam os atributos, como funcionaria a vida, e eu achei que fosse só um passatempo. E aí no Anime Geek foi que eu conheci o jogo propriamente dito, que eu descobri que existiam sistemas que geriam o funcionamento do jogo, que eu descobri todo um universo e uma pluralidade de mundos e de cenários e de sistemas que o RPG abrange. E atualmente tem 4 anos que eu jogo RPG. Olha que bacana, cara. Olha, devo ser franco que você é o primeiro, ou melhor dizendo, é a primeira cria de salas de RPG em evento otaku que eu conheço, que aprendeu a jogar. Sério? E já virou até narrador. Ou seja, tu és filho do Resistência RPG, não é? Sim. Pô, muito bacana. Boa, bacana, meus parabéns pro Grupo Resistência por esse resultado. Cara, isso não tem preço. Show de bola, Resistência. E meus parabéns, Arthur, porque o pessoal elogia muito você como narrador nos eventos otaku. Bom saber. Vamos então à próxima pergunta. E a pergunta é: qual ou quais os seus jogos de RPG favoritos? É claro, explica o porquê. Sim. Eu não conheço tantos sistemas e cenários. Tive contato principalmente com o sistema Dragon Age, que foi o sistema onde eu comecei jogando, e foi o primeiro sistema que eu usei para narrar as minhas mesas. E depois tive contato com o D&D, que atualmente é o que eu tenho usado para narrar, e eu optei por abandonar o sistema Dragon Age e usar o D&D por questões mecânicas. Porque o Dragon Age tem uma série de questões interessantes, como usar só D6 como dados do sistema, a mecânica dos pontos de façanha,
Mas eu acho que ele também limita muito algumas coisas. Os combates se tornam muito extensos e o jogo acaba ficando um pouco maçante com o passar dos níveis. E eu achei o D&D mais fluido nesse sentido e que ele valoriza mais a exploração e a interpretação, e que também o poder dos personagens com o passar dos níveis aumenta de forma mais considerável. E eu também já tive contato breve com sistemas como o Mundo das Trevas e Star Wars, mas foi assim, tipo, um evento que eu joguei durante 1 hora, então não tive a oportunidade de conhecer muito mais aprofundado, mas são jogos que me interessam também. Perfeito. Eu vou aprofundar um pouco mais a tua resposta, que eu fiquei curioso quando você citou a questão do poder interpretar mais em D&D. Não que D&D não tenha espaço para isso, pelo contrário, tem espaço para rolar dados e interpretar personagens em qualquer RPG, basta os jogadores e os narradores estarem dispostos a isso. Só que o D&D clássico, como é jogado na maioria das mesas, ele é muito mais um jogo combativo do que interpretativo. Como você entendeu essa fortaleza de interpretação de personagens em D&D? Isso é legal até de entender outros pontos de vista, porque você pode ter um ponto de vista que eu ainda não tive a experiência, então é bom sempre escutar. Se você puder comentar, seria legal. Sim, eu concordo que o D&D ele tem um foco mais combativo comparado com alguns outros RPGs. Ele não é um RPG focado principalmente na interpretação. Mas, pelo menos em comparação com o Dragon Age, eu sinto que o D&D ele tem um foco que abrange os 3 pilares, né? Interpretação, combate e exploração. Eu não sei se também por causa do cenário que eu uso, que é um cenário que deriva do sistema Age, que é o sistema que gere o cenário de Dragon Age. Só que não é o cenário, é um outro cenário do mesmo sistema, que é o cenário Blue Rose, que é um cenário de fantasia romântica. Então ele é muito focado na interação entre os personagens, na exploração do mundo, em conhecer os diversos NPCs marcantes. Então não sei se por causa disso eu acabo tendo uma experiência mais de interpretação com o D&D, ou se é só porque eu estava acostumado com um sistema que é ainda mais combativo, que era o Dragon Age. Entendi. Pô, legal. É bem interessante essa tua experiência. É bom a gente ter noção do que os outros enxergam de possibilidades. Vamos então porque, à próxima... tipo... À vontade, fica à vontade. Foi mal. Um exemplo que eu tenho é o Dragon Age. Eu não sinto que os personagens têm habilidades úteis fora do combate, com exceção de perícias, que no sistema são os focos. Enquanto, tipo, todo nível tu vai ganhar um talento, que tem alguns que são pra fora de combate, mas são muito específicos. A maioria tu vai querer pegar talentos de combate, ou de magia, se for um mago. Enquanto que o D&D, mesmo classes muito focadas em combate, como o bárbaro e o guerreiro, ganham habilidades que servem pra exploração, que servem pra interação. E tu tem classes específicas para isso, como o bardo e ladino, que conseguem brilhar no combate, mas se dão muito melhor nas situações de interação. Então eu gosto dessa pegada, de que todo mundo consegue atuar em todos os pilares, e alguns brilham mais em uns pilares, enquanto outros brilham mais em outros. Perfeito, show de bola, gostei da resposta. Vamos então à próxima pergunta, e a pergunta é: qual o tipo de personagem que você mais gosta de interpretar? E explique pra gente o porquê. Normalmente eu gosto de jogar com personagens que têm um foco, que têm um objetivo de vida bem claro. Seja servir a uma ordem, seja servir a um deus, seja eliminar um tipo de criatura. Eu gosto de um personagem que tem um foco específico, porque eu sinto que isso me ajuda a entrar no espírito do personagem, que me dá um rumo, um norte na interpretação dele. Então, normalmente, eu não gosto de fazer personagens caóticos, eu tenho certa dificuldade em interpretar, e eu prefiro um personagem que seja ou membro de uma ordem, ou que recebeu um chamado divino e se tornou um clérigo para cumprir um certo papel, ou que era de uma cidade e a cidade foi atacada por um tipo de criatura, e agora ele enfrenta esse tipo de criatura que tenta destruir cidades pelo mundo, porque eu tenho a impressão de que eu consigo entrar mais no personagem com essa pegada de ser fiel a um objetivo, a um propósito.
Legal, bacana, bacana. Vamos então agora à próxima pergunta. E a pergunta é: o que você prefere ser, mestre ou jogador? E é claro, explico por quê. Uhum. Eu prefiro ser mestre. Eu acho que em parte porque nos meus 2 primeiros anos como RPGista, eu só mestrei. Tirando o meu primeiro contato no Anime Geek, que eu estava como jogador, depois disso eu só participei de mesas de RPG como narrador. Tanto porque eu não tinha muito tempo, porque foram meus anos de vestibular, então não dava para eu ir a eventos, tentar encontrar uma mesa para participar, era complicado sair de casa para isso. E eu tinha um grupo de amigos que se interessaram por RPG e que podiam vir aqui na minha casa para jogar, só que nenhum deles conhecia muito o RPG e tinha muito conhecimento de sistema para narrar. Não que eu tivesse na época também, eu tinha acabado de ter contato com o sistema, mas eu falei, tá, bora começar uma mesa. E aí, falei, vou pegar o livro, vou ler e vou começar a mestrar. E eu gostei de como funciona o papel do mestre, de como eu posso contar diversas histórias. Diferente de sendo jogador, que eu conto a história de um único personagem e como ele está se aventurando com outros personagens naquele mundo. E como mestre, eu posso contar quantas histórias eu quiser de diferentes aspectos. Eu tive uma ideia para um personagem que é um mago estudioso que faz poções e que contrata pessoas para recuperar ingredientes para ele. Eu posso colocar ele como um NPC numa aventura que contrata o grupo numa missão. Ah, não, agora eu tive a ideia de um personagem que ele é um monge, que ele entende a arte da luta como uma espécie de dança, e ele, tipo, não vê como uma luta, e sim como uma arte de defesa, e ele pratica a arte como se fosse uma capoeira. E aí eu posso colocar ele como um NPC numa aventura também. Fora a imensidão de histórias e de mundos que eu posso criar, histórias que eu posso contar. Porque conforme a campanha vai avançando, cada arco da campanha é uma história diferente, é um evento diferente, com um inimigo diferente, ou com uma trama diferente. Eu acho interessante essa variedade de histórias que eu posso narrar para as pessoas como mestre. Apesar de eu também gostar de jogar, eu acho o papel do narrador um papel muito interessante, justamente por ter que criar e descrever o mundo para os jogadores e criar todo um ponto de imersão para as pessoas se sentirem dentro daquele mundo. Eu devo dizer que é interessante esse ponto que tu tocaste da questão da narrativa, né? Do narrador, do mestre poder explorar a sua capacidade narrativa do jogo, do cenário e da aventura. A partir de um momento em que eu intensifiquei bastante a minha vida como narrador, eu não consegui mais atuar como um jogador, cara. Eu me sentia frustrado, cara. A frustração vinha porque na minha imaginação vinha coisas que poderiam acontecer, que poderiam rolar, mas aí eu lembrava, cara, eu sou só um simples jogador. Aí eu ficava frustrado, aí eu disse, eu não quero mais me frustrar, eu vou só narrar agora. E desde então eu só tenho narrado. Tava num ponto da aventura e, nossa, e se a partir desse ponto acontecesse tal coisa, aí o mestre ia fazer uma coisa meio pra tirar nada a ver, ou tu queria fazer uma coisa, mas tu não pode porque tu é só o jogador e tu não tem esse poder. Às vezes eu tenho essa sensação em algumas mesas também. Apesar de que, ao mesmo tempo, eu ainda gosto de participar como jogador de algumas mesas, porque às vezes é bom não ter o peso do papel em cima dos ombros, poder ficar mais tranquilo, saber que eu não tenho que controlar tudo. Então, às vezes, eu gosto de ter algumas mesas como jogador para dar uma aliviada nesse papel por alguns momentos, para eu poder ter tempo de ter novas ideias, escrever a próxima aventura. Tu tocaste num ponto que a gente discutiu domingo passado no RPG em Debate, que por acaso o tema foi a saga do narrador. E a gente tocou no ponto da rotatividade de narradores de um grupo de jogadores. Porque chega um dado momento que a constância de um determinado narrador acaba esgotando a imaginação dele. Não que ele tenha algum limite, mas tem horas
que ele não está tão inspirado de escrever ou montar uma aventura, ele precisa de um descanso. Isso que tu estás falando é um dos descansos que o narrador precisa. E para isso ser viável, uma rotatividade é muito interessante. O que tu acha disso? Eu acho um ponto válido, porque ser sempre a única pessoa que está narrando eventualmente dá um desgaste. Ou se, nesse momento eu tô num ponto acadêmico ou num ponto profissional que eu tô sem muito tempo para me dedicar ao RPG. Então, as mesas vão acabar ficando mais paradas por falta de tempo para escrever. Ou, eu tô com um bloqueio criativo, eu não tô conseguindo pensar em nada. Aí acaba parando a mesa por causa disso. E tendo a rotatividade, tanto dá esse descanso para a mente necessário para manter a criatividade fluindo, como caso um dos membros da mesa que cumpre o papel de narrador em algum momento tenha um problema, aquela mesa dele vai ficar parada por um tempo, mas as outras mesas vão continuar fluindo, o grupo vai continuar junto, tendo os seus jogos. Eu acho isso bacana. A minha experiência, pelo menos, eu jogo quase sempre com o mesmo grupo de pessoas, variando às vezes uma ou outra pessoa de uma mesa para outra. E normalmente a gente tem, eu narro 2 campanhas, tem um outro jogador que ele narra uma outra campanha e uma outra jogadora que narra uma terceira campanha. E assim a gente segue. Show de bola. Vamos avançar aqui nas perguntas. A próxima pergunta é a seguinte: você está atualmente participando de alguma campanha? Se sim, comente um pouco dela pra gente. Atualmente eu estou em 5 campanhas fixas. Tirando algumas campanhas eventuais. Cara, em que momento tu consegue estudar com 5 campanhas? Com a situação atual da pandemia, isso está sendo mais viável. Porque no início do ano eu estava em parafuso com tudo isso, porque eu não estava conseguindo conciliar tudo. Eu tive que encerrar algumas campanhas, porque antes tinha mais. Eu tinha mais do que 5. Tinha. A minha máxima contagem foi 11. Tu existe, cara. Pena que eu não tô do teu lado pra te tocar, pra saber se tu existe. Tu é doido, meu irmão. Tu tinha vida. Por que tu tem vida social? Me responde com sinceridade. Cara, pior é que sim. Eu não sei de onde eu arranjo tempo. Eu arranjo. Bacana. Assim, tudo bem que a maioria eram campanhas, a gente jogava uma vez por mês ou 2 vezes por mês no máximo. Então as campanhas iam progredindo aos poucos, justamente porque era difícil conciliar o tempo com tanta mesa. Mas atualmente eu tô narrando uma mesa de Dragon Age que começou final de 2017 e que tá até agora. Atualmente os jogadores estão no nível 9. Eu tô me inspirando no primeiro jogo da franquia, o Origins, para essa mesa. E essa foi a mesa que me levou a abandonar o sistema Dragon Age de vez. Porque era a mesa que eu mais narrava, era a mesa que eu mais tinha contato com o sistema, e é uma mesa que eu gosto muito, tanto por ser a minha mesa mais antiga, quanto pelos personagens que estão nela, que eu tenho um certo afeto por eles. E eu não queria acabar essa mesa, mas ao mesmo tempo eu já estava de saco cheio do sistema, já estava se tornando cansativo, e eu não estava mais entusiasmado para continuar narrando. E aí eu conversei com os jogadores e a gente resolveu migrar a mesa para o D&D. E a gente está nesse processo atualmente, porque tem uma série de questões de cenário que não combinam muito com o D&D, então a gente teve que fazer algumas adaptações de homebrew, teve que fazer algumas limitações de certas raças não existirem, de certas classes poderem serem membros de certas raças, mas está fluindo. A gente já teve 2 campanhas depois da adaptação, e essa peça que tá funcionando. Aí, além dela, eu tô com uma mesa no cenário Blue Rose, que, como eu falei, é mais voltado para interação do que combate. Uma mesa que os personagens atualmente estão no nível 4. E é uma mesa com o mesmo grupo quase da mesa de Dragon Age. E eu gosto bastante dela, porque como eles não estão presos a uma organização específica, como é o caso do Dragon Age, ou num contexto específico,
eu tenho muita liberdade para explorar o cenário com eles. Eu posso fazer viagem por quase qualquer país dentro do continente, porque eles não têm uma missão definida entre eles. Eles são vários arcos que se interligam, mas eles não têm por enquanto, pelo menos, um objetivo claro. A gente tem que fazer isso. Eles estão cumprindo várias pequenas missões e se construindo com personagens ali dentro. Então é uma mesa que eu gosto por essa abertura de poder explorar o cenário. Além disso, eu tô em 3 mesas como jogador. Eu tô numa mesa de piratas, que nós somos personagens nível 8. Eu tô jogando com uma ladina Warforged. E a gente tá tentando resgatar a nossa capitã que foi sequestrada por um reino que a gente ferrou. Porque o reino contratou a gente para recuperar um cajado druídico. Porque eles estavam com plano de fome e o cajado podia fazer as pessoas crescerem. Aí a gente invadiu uma fortaleza e recuperou o cajado e falou: mano, isso vale muita grana. Se a gente vender por fora, a gente consegue mais dinheiro do que se a gente devolver pro reino. A gente vendeu. Agora o reino não tá muito feliz com isso e resolveu ir atrás da gente. Então deu um pouquinho de merda. Mais algum? Deixa eu ver. Eu falei que eram 5. Eu tô esquecendo de 2. Ah, tá. Tem uma mesa de faroeste que um dos jogadores das minhas mesas está narrando, que é também com D&D, que ele pegou um suplemento homebrew para adaptar o sistema para o faroeste. E é um mundo de baixa magia, porque teve uma guerra entre os deuses e o plano da magia foi destruído. E atualmente, qualquer magia que a gente conjura está mudando, porque a magia está instável. E é uma mesa mais focada em investigação. A gente trabalha com caçadores de recompensa e investigando assassinatos. A mesa está começando, está acho que na 3ª ou 4ª sessão. Mas interessante, todo mundo é nível 5 e eu jogando com um Anun Artífice, que é uma classe que eu nunca tinha usado e resolvi testar pela primeira vez. E eu gostei do conceito de combinar o Anão com o Artífice, já que os anões já são conhecidos por construir coisas, criar itens mágicos e etc. Eu achei uma ideia legal. E tem uma mesa que eu comecei agora durante a pandemia, que se tornou, era para ser uma campanha curta e vai se tornar uma campanha fixa, que é também no cenário Blue Rose, que eu comecei com um grupo de amigos e com a minha namorada, que era para apresentar um pouco mais sobre o RPG para eles. Esse grupo de amigos, inclusive, foi o grupo que participou da minha primeira mesa de RPG, lá em 2016. Então eu quis retomar o jogo com eles e apresentar mais o mundo do RPG. Só que a mesa se tornou mais longa do que eu esperava. Eram para ser 5 sessões, a gente já está na 7ª ou 8ª. E todo mundo gostou muito do cenário, gostou muito do sistema, gostou muito dos personagens e se apegou à história que está sendo contada. E eles resolveram que querem continuar. Então, terminando o arco que eu tinha planejado, a gente vai seguir a mesa adiante e vai se tornar uma campanha fixa. Não sei se vai se tornar uma mesa semanal, uma mesa mensal, mas a ideia é seguir a campanha até onde der. Pode crer, legal. Rapaz, tu tá jogando muito, né? O pessoal fala que eu respiro RPG, mas, meu irmão, tem gente muito mais do que eu. Vamos lá. Próxima pergunta. Você está participando de algum projeto ou trabalho voltado ao RPG? Fale pra gente disso. Então, atualmente eu tô com um projeto próprio, não é nada oficial, que é essa adaptação do Dragon Age pro D&D. Eu tô tentando escrever não um livro, mas de redigir um arquivo para converter em PDF e postar isso na internet com todas as adaptações de raças, de classes, de coisas do cenário para serem usadas, para ser usado o cenário do Dragon Age no D&D, porque é um cenário que eu gosto muito e eu acho que o sistema dele é interessante e merecia ser revisado, mas como até hoje não teve nenhuma proposta de revisão do sistema pela Green Ronin, eu acho que é interessante postar isso como iniciativa própria mesmo, para quem quiser usar o cenário com o D&D ter essa opção. Mas, além disso, eu estou envolvido em 2 projetos oficiais, digamos assim.
Um é a criação de um sistema. Eu tô como co-criador de um sistema junto com outros 2 amigos, que vai se chamar Unisfera. Tá ainda... Ah, pode crer, eu sei qual é. Pô, legal que tu tá participando. Sabe? Continua, pode continuar. Eles me convidaram recentemente, porque eles falaram que queriam alguém com criatividade pro cenário, mas principalmente alguém que conhecesse bem, tipo, a mecânica de sistema para balancear o sistema, que eles estavam tendo dificuldade com algumas coisas como dano de armas, absorção de armaduras, e eles conhecem algumas pessoas que jogam comigo nas minhas mesas, e o pessoal falou que eu mexo muito com conteúdo homebrew, que eu crio muita coisa que eu acho desbalanceado, que eu mexia no sistema quando eu achava que uma coisa não estava legal, e que eu era bom de fazer balanceamento, e eles resolveram me convidar para participar desse projeto. Então agora eles me oficializaram como co-criador. Bacana, cara. Eu fiquei feliz com a sua participação. Eu acho que vai ficar bem legal. Uhum. Eu espero que sim. Tô curioso para ver como vai ser. Sim, eu tô... Continua. Oi. Pode continuar. E além disso, eu tô com um projeto que ainda tá engatinhando. Tá mais com uma ideia do que com um projeto realmente, mas eu quero fazer funcionar. Que eu tô querendo começar um canal de podcast sobre RPG. Pra falar sobre coisas aleatórias, sobre classes, dar ideias de como montar uma ficha, explicar como funciona um sistema, divulgar mais o RPG. Nesse período agora que o pessoal não tá podendo jogar presencialmente, explicar e dar dicas de como jogar o RPG online, dicas de plataformas, de aplicativos no celular e etc. É uma ideia que tá, tipo, praticamente no zero, mas eu quero levar isso adiante e fazer funcionar. Bora ver como vai ser. Perfeito, cara. Olha, eu acho legal essa vontade dos fãs estarem com esse desejo de desenvolver conteúdo, desenvolver material. Isso é legal, cara. Isso só enriquece e fortalece o cenário. Meus parabéns, eu espero que você consiga tornar realidade. Conte com o meu apoio para poder divulgar. Vamos então à próxima pergunta. E a pergunta é: qual a sua opinião sobre o cenário do RPG na sua cidade, que é Belém, e no estado do Pará? Então, eu acho que Belém tem um cenário de RPG promissor. Eu acho que ele está com avanços interessantes, porque hoje em dia já se consegue, com não muita dificuldade, encontrar material para RPG, dados e às vezes até miniaturas. Já vi livrarias vendendo dados de RPG, que é uma coisa que 4 anos atrás eu não via. Quando eu fui tentar comprar os meus primeiros dados de RPG, eu rodei metade da cidade para conseguir comprar um D20. Aí eu acho que hoje tem uma facilidade maior quanto a isso, tanto por causa dos projetos como o da Resistência, o delas, como de pessoas que divulgam RPG, como você e outros produtores de conteúdo. Eu acho que Belém está se tornando um ponto interessante para o RPG. É uma coisa que está se desenvolvendo. Mas ainda acho que precisa de mais, porque por mais que tenham eventos como os eventos de anime, eventos nerd geek, que hoje em dia as salas RPG se tornaram quase sagradas, todo evento tem. Sempre tem muita procura por essas salas, as mesas sempre ficam lotadas, mais e mais gente conhecendo. Tem os eventos do Sentur que acontecem para reunir gente e jogar, mas acho que ainda precisa de mais divulgação, ainda tem muita gente que não sabe o que é RPG, ainda tem uma grande dificuldade para conseguir um lugar para jogar, não tem nenhum local público com muito apoio para isso. Não tem, por exemplo, o máximo que a gente tem acho que é o Sentur, mas não existe uma livraria, uma biblioteca ou algo do tipo, que tenha um espaço específico, não específico para isso, mas sei lá, um espaço com algumas mesas redondas com, sei lá, umas 5, 6 cadeiras que o pessoal possa se reunir para ler juntos, para jogar RPG juntos, para fazer alguma outra coisa. Eu acho que é uma coisa que ainda precisa de mais investimento e avanço, apesar da gente já ter um cenário promissor. Assim, eu vou fazer uma interferência, se você me permite.
Espaços assim já houveram em Belém. No passado, na década de 90 e início dos anos 2000, já tivemos bastante delas. Também nos anos um pouco mais recentes tivemos, como por exemplo a Liga Nerd Geek, que era um espaço ali no Alcino Castelo muito legal, que não era só RPG, mas contava com um espaço para o público RPGista. No entanto, cara, agora vem a minha crítica. O público RPGista belenense, cara, eles não dão apoio, cara. Eu que estou aqui observando o cenário do RPG de Belém desde 94, hoje em dia a gente não vê o público RPGista dando o suporte que essas lojas precisam para se manter, porque é muito caro manter energia, ar-condicionado, dentre outras coisas, e ainda ter que arcar com a aquisição de produtos para disponibilizar na loja. Porque para uma loja sobreviver, ela tem que fazer o produto se vender. E aí, se a galera não consumir, o espaço não tem. Então, concordo que faltam lojas que possam dar espaço para a gente, mas na mesma pegada, faltam os fãs e os jogadores entenderem que esses espaços são necessários e eles precisam ser mantidos. A gente precisa dos dois. O que tu acha? Pode complementar. Eu concordo. Eu não já tinha ouvido falar aqui sobre como é? Loja Nerd Geek, que você falou? Liga Nerd Geek. Liga Nerd Geek, isso. Já tinha ouvido falar sobre ela, da existência, que era um local que era possível jogar RPG, que tinha material de quadrinhos, material nerd no geral, e que eventualmente fechou porque não teve público para isso. Sobre esse cenário mais anterior, não sabia que a gente já teve mais espaços voltados a isso. Até triste saber que a gente tinha isso e isso se perdeu. Eu acho que, em parte, isso se deve à comunidade RPG não ser tão grande, eu acho. Eu acho que ela ainda é um jogo que, por mais que já tenha um grande número de jogadores, de pessoas engajadas nele, ainda é muito desconhecido pelas proporções de Belém. Eu acho que se ele tivesse mais adeptos, teria um funcionamento melhor. Mas eu concordo contigo que a comunidade RPGista também não dá esse suporte. Normalmente o pessoal acaba ficando muito acomodado no seu ponto, ou então, tipo, tem um material RPG que eu acho legal, que eu até poderia adquirir, que tem naquela loja. Não, mas eu vou comprar na internet porque é R$5 mais barato e vai chegar daqui a 3 meses. Não, mas eu tenho o PDF, eu queria o livro físico, mas eu não quero comprar. Não, eu não vou usar miniatura, eu vou narrar só na cabeça mesmo, porque eu não tô afim de ir lá na loja comprar. Então, eu entendo que, por um lado, tem pessoas que realmente não têm condição de ficar adquirindo muito material, mas, por outro, as pessoas poderiam, sim, dar mais apoio a essas lojas para elas se manterem e incentivar a existência delas. Exato. Na década de 90, nós tivemos uma loja que foi aonde eu aprendi a jogar RPG, que era a Gibi Companhia. Ela, para mim e para vários outros jogadores da época, era uma referência. Como assim referência? Além de servir de local de compra de material de RPG, tanto os livros quanto os adicionais como dado, dentre outras coisas, era um ponto em que a gente trocava ideia com outros fãs. Havia um espaço de socialização, e isso se perde por não termos mais lojas assim. Pode comentar. Sim. Tu mencionou isso, eu lembrei um espaço que eu vi que teria, não sei se o espaço dá essa liberdade, mas teria essa possibilidade, foi a Fox, a livraria, que tem aquele espaço ali do café e que tem também algumas mesas de leitura, que seria muito viável fazer daquele espaço um local de encontro para RPGistas, para poderem usar aquelas mesas para jogar, porque eu vejo muito, pelo menos entre o pessoal que eu jogo, gente que às vezes narra no shopping, porque é um espaço público que tem mesas disponíveis, só que não é um espaço muito adequado, é muito aberto, tem muita gente, é difícil de se concentrar, às vezes os seguranças não gostam muito de ter gente sentada numa mesa sem estar consumindo nada, e concordo com esse ponto que tu falou, é interessante um espaço próprio para isso, porque tu encontra outros membros da comunidade, tu troca a ideia, esse sistema aqui é legal, esse sistema eu não conhecia,
me fala mais sobre ele, vou atrás de conhecer, de repente narrar uma mesa dele. Ah, não, tô com um projeto assim, assim, assado. Ah, tu já pensou em fazer isso? Ah, não tinha pensado nisso. Pois é, tenta fazer isso nesse projeto, sei lá, seja um sistema autoral ou algo do tipo. As pessoas trocam ideias, conhecem gente nova e expandem o núcleo RPGista delas. Não fica só com aquele mesmo grupo. Perfeito. Vamos avançar agora. Só que é a última no caso, mas não é bem uma pergunta. É um espaço que eu disponibilizo para o entrevistado para ele mandar um recado, que é como se fosse uma espécie de conselhos, assim como uma fala de despedida. Fique à vontade, a palavra é toda sua. Acho que o que eu diria para as pessoas que jogam RPG no geral seria: não deixem o jogo morrer. É um universo, o RPG não é só um jogo, é um universo, porque ele é composto de vários mundos. E, como você falou no início, ele é composto de uma pluralidade de pessoas, uma pluralidade de indivíduos, por uma dezena de centenas, ou acho que até milhares, de mundos diferentes, desde Idade da Pedra até mundos ridiculamente futuristas de tecnologia avançada, e que é um espaço para as pessoas desenvolverem a sua criatividade, para as pessoas relaxarem e terem uma certa fuga da vida para um momento mais tranquilo, onde elas podem ser outras pessoas ou explorar possibilidades que não poderiam na vida, seja viver uma vida de aventuras, seja fazer um trabalho ou ser de um certo emprego que elas não são e experimentar isso no mundo de fantasia. Então, eu acho que é um hobby para muitas pessoas, mas quase para outras pessoas. É realmente universo que não deve ser abandonado e que cabe aos jogadores e mestres tanto manter esse mundo vivo quanto expandir ele, apresentar ele a novas pessoas e manter o jogo fluindo nas próximas gerações. Show de bola! Então, chegamos ao final de nossa entrevista. Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui comigo, respondendo a essas perguntas e permitindo ao público que estiver assistindo conhecer seus gostos, conhecer as suas experiências. Acredito e tenho certeza que eventualmente vai ser útil para alguém que estiver assistindo e poder até inspirar essa pessoa a ter a sua participação dentro do cenário de alguma forma que lhe seja aprazível e produtivo para aquilo que ela deseja. Galera, chegamos... Eu que agradeço. Vai lá, pode falar. Não, eu que agradeço essa oportunidade de vir aqui falar um pouco mais sobre a minha experiência. Se isso inspirar alguém, seria uma honra. Mas se não, nem que seja para expor as ideias e, de repente, fazer alguém ver isso e ter uma ideia baseada nisso, já seria produtivo e eu já fico feliz com essa possibilidade. Recompensador. Cara, essa palavra se encaixa muito quando a gente percebe que o que a gente faz traz frutos nas pessoas que estão em volta. Então é isso, galera. Chegamos ao final de mais um Perfil do RPGista. Muito obrigado, Arthur Mendes. Galera, até a próxima. Dá tchau aí, Arthur. Falou, galera. Valeu.